Ó, na aula de hoje, a gente vai dar início ao capítulo 3, tá? No qual a gente vai ver um assunto, um conteúdo totalmente novo, tá? Que é a equação do segundo grau. Porém, antes de eu falar da equação do segundo grau, a gente precisa relembrar um conteúdo que a gente viu no ano passado, que foram produtos notáveis, né? E fatoração desses produtos notáveis. Por quê? Porque quando a gente for falar da equação do segundo grau, né? Uma maneira de resolver a equação do segundo grau é através da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Porém, vocês vão ver na aula de equação do segundo grau que eu não vou aconselhar vocês a utilizarem esse processo de resolução. Por quê? Porque vai ser um processo de resolução que vai servir para resolver equações do segundo grau? Vai. Mas vai resolver equações do segundo grau específicas. Aquelas que vão ser obrigatoriamente trinômio quadrado perfeito. E nem sempre a gente vai ter numa equação do segundo grau, né? Ela vai ter 3 elementos, né? Uma completa. Porém, nem sempre vai ser um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, não eu me apegar, né, à fatoração de um trinômio quadrado perfeito para resolver uma equação do segundo grau, não vai ser legal, porque eu não vou conseguir resolver todas as equações do segundo grau que eu tiver na minha atividade, certo? Porém, a gente precisa relembrar esses produtos notáveis e precisa lembrar essa fatoração, porque é muito importante, tá? Para a gente entender outros assuntos que estão por vir e também para se acontecer o caso de você encontrar uma equação de segundo grau que dê para resolver com fatoração e você lembrar, né, como se resolve, pode fazer, sem problema nenhum. Essa é uma maneira mais de resolução, certo? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que na aula passada a gente corrigiu uma atividade que eu toquei justamente nesse assunto. Foi a última questão que eu resolvi, né, no nosso ao vivo da quinta-feira. E eu disse a vocês que era um produto notável, que a gente ia poder fazer, né, por produto notável ou aplicando a propriedade distributiva. Vou voltar nisso tudinho à medida que eu for dando continuidade na aula, tá certo? Bom, só para vocês lembrarem, né, a gente teve vários produtos notáveis no ano passado. Quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos, produto da soma pela diferença, cubo da soma de 2 termos, cubo da diferença de 2 termos, né? A gente teve uma gama enorme de produtos notáveis. Porém, a gente vai se deter na aula de hoje a relembrar apenas 3 deles. Então, o que seriam produtos notáveis? Voltando, né, lá no 7º ano, a gente aprendeu expressões algébricas, né? Aprendemos a equação do primeiro grau, aprendemos que nessas expressões algébricas a gente tem monômios, binômios, polinômios, trinômios, né? Espero que vocês lembrem disso aí. E quando a gente tem operações entre binômios ou entre polinômios, existem algumas operações que sempre mantêm o mesmo resultado, tá? Como assim, no mesmo resultado, o mesmo valor? Não. A gente vai ter sempre, vai acontecer sempre a mesma coisa com determinados termos da minha operação, tá? E aí criou-se esses produtos notáveis. Toda vez que você tiver o quadrado na soma de 2 termos, vai acontecer o quê? O quadrado do primeiro mais o dobro, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas vamos relembrar passo a passo. Bom, esse aqui é chamado de quadrado da soma de 2 termos. Esse aqui é a mesma coisa, porém não se trata da soma, e sim da diferença. Quadrado da diferença de 2 termos. A e B, né, podem assumir qualquer valor dentro dos números reais. Eu botei aí como A e como B, né, justamente por conta disso. Porque já que pode assumir qualquer valor, eu substituí aí como uma letra. Pessoal, vocês concordam comigo que quando eu tenho A mais B ao quadrado, significa que eu tenho uma base
A mais B e tem o expoente. Significa que eu vou repetir a base 2 vezes. Não é assim que a gente resolve potência, né? A base, ela se repete 2 vezes. Qual a operação que acontece entre os números? Uma multiplicação. Foi exatamente uma questão assim que vocês tinham, que eu resolvi para vocês na aula passada, né? A gente fez tanto aplicando a distributiva, lembram disso? Eu faço o primeiro termo vezes o primeiro e o segundo, né? E eu pego aqui, ó, o segundo elemento e multiplico pelo primeiro e pelo segundo elemento do meu outro termo. A gente fez assim. Ou a gente poderia aplicar a propriedade, né? O que é que a propriedade me diz? Que eu sempre vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Não estou entendendo aí, ó. Se a gente fosse resolver pela propriedade distributiva, né? Se eu tivesse só um elemento aqui, eu não ia ter que multiplicar ele por todos os outros do meu segundo termo? Acontece a mesma coisa. Vou fazer A vezes A, multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, são os expoentes. A vezes A é A ao quadrado. Mais vezes mais. A vezes B, AB. Ponto. Vou pegar o segundo elemento e vou aplicar a distributiva com ele também. Então, o segundo elemento do primeiro termo vezes o primeiro elemento do meu segundo termo. Mais vezes mais. B vezes A, BA ou AB. Dá no mesmo. Mais vezes mais. B vezes B, B ao quadrado. Pessoal, A ao quadrado, B ao quadrado. Porém, AB e AB são termos semelhantes, né? Possuem a mesma parte literal. O que é que eu posso fazer? Eu somo os coeficientes, os valores, e repito a parte literal. Tá, Iva, mas aí não tem coeficiente. Lembram lá do 7º ano? Uma caneta mais uma caneta. 2 canetas, né? Era assim que a gente trabalhava com termos literais. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, aqui é A ao quadrado, mais 1 mais 1, 2. Repito a parte literal, mais B ao quadrado. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu cheguei ao meu resultado? Cheguei. Porém, para eu chegar ao resultado, eu apliquei a propriedade distributiva. Sempre que vocês tiverem quadrado da soma de 2 termos, independente do valor que seja, vocês vão ter o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? A. O quadrado de A. Eu fiz isso para vocês, ó. Lembram? Esconde B. O que é que fica? A ao quadrado. O quadrado do primeiro termo. Mais. Ó. 2 vezes A vezes B. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. 2 vezes A vezes B. Mais. Esconde A agora. O que é que ficou? B ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. Sempre que você tiver um quadrado da soma de 2 termos, seu resultado vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos dar nome aos bois, tá? Vamos botar aqui x mais 3. Certo? O quadrado do primeiro termo. X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 3. Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado. X ao quadrado mais 2 vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Qualquer número que eu tivesse utilizado aqui seria a mesma coisa. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo?
Tá, Ira, o que é que isso tem a ver com a equação do segundo grau? Quando eu desenvolvi esse produto notável, eu cheguei exatamente a uma equação do segundo grau. Vocês vão ver lá na minha explicação de amanhã que uma equação do segundo grau, ela é assim chamada porque a incógnita está elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Neste caso, é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque tanto o meu primeiro termo está elevado ao quadrado, né? Quanto o meu último termo também está elevado ao quadrado. Não, ela não está. 9 não está elevado ao quadrado. 9 é o resultado do meu termo elevado ao quadrado. 9 é o resultado de 3 elevado ao quadrado. Certo? Bom. Aí, se você tivesse feito a mesma coisa, x mais 3 vezes x mais 3, teria dado o mesmo resultado. É para isso que existem os produtos notáveis. Para que você tenha uma facilidade, né, em encontrar a resolução sem precisar passar por todo esse processo de cálculo. Veja o quanto que eu, né, economizei de conta. Vou direto para cá, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Bom, eu botei barrinha, o quadrado da diferença, porque vai valer a mesma coisa. Vai valer a mesma coisa, vai. Só que agora eu estou trabalhando com sinal negativo. Mas vai ser a mesma regra, vai ser a mesma coisa. Eu iria fazer do mesmo jeito. A menos B vezes A menos B. Concordam? Quando eu fizesse A vezes A ao quadrado, mais vezes menos, menos, A vezes B, AB. Vou fazer com B agora. Menos vezes mais, menos, B vezes A, né? AB, menos vezes menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Imagina toda vez, se você não soubesse o produto notável, você ter que fazer isso aqui, né? Correria o risco de você até errar se esquecesse de multiplicar os sinais. E aí eu chego aqui à conclusão. A ao quadrado menos, ó, termos semelhantes, sinais iguais, soma e repite sinal. 2AB mais B ao quadrado. Vocês conseguem ver que é exatamente igual ao quadrado da soma de dois termos? Porém, o que é que eu vou ter diferente aí? No quadrado da soma de dois termos, esses dois sinais aqui eram positivos. Como agora eu estou falando do quadrado da diferença, esse sinal aqui fica negativo. Mas é a mesma coisa. O quadrado do primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes A vezes B. Mais o quadrado do segundo. Legal, porque ficou mais. Não era para ser menos B ao quadrado? Tá. Menos ao quadrado. Base negativa, expoente A, resultado positivo. Menos ao quadrado é menos vezes menos. Por isso que aqui fica mais. Certo? Vamos lá, fazer o mesmo exemplo que eu fiz para esse aqui. Né? Se fosse x e aqui fosse 3. Ia ficar do mesmo jeito. Ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes, menos, né? 2 vezes x vezes 3. Mais, né? Porque menos 3 ao quadrado é mais 3 ao quadrado, que vai ser 9. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6, mais 3 ao quadrado, que é 9. Também é um trinômio quadrado perfeito. Certo? Isso vai ser importante quando a gente for fazer o processo de fatoração. É aí que vai entrar lá na equação do segundo grau. Outro produto notável que ele traz é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Perceba que os termos, eles são iguais. A mais B,
A menos B, né? Os elementos são iguais. A e A, B e B. O que vai diferir aí, né? É que aqui é mais e aqui é menos. Por exemplo, isso aí é um produto notável? É o produto da soma pela diferença? Sim. É um produto notável? É o produto da soma pela diferença? É aí lá, produto da soma pela diferença. Para ser, os elementos eles devem ser iguais. Eu teria que ter x e 3 aqui também, tá? Mesmo aparecendo soma e diferença, tá? Mas os elementos eles devem ser iguais. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente, aqui teria que ser 3 também. Vamos fazer lá pela distributiva, como a gente fez aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, mais vezes menos, menos. X vezes 3, 3x. Fazer agora com o segundo elemento. Mais vezes mais, 3 vezes x, 3x. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Percebam que esse elemento aqui é igual a esse aqui, porém eles têm os sinais opostos, né? Lembram? Mais 5, menos 5, 0. Mais 2, menos 2, 0. Existe uma propriedade, né, de números inteiros que quando eu tenho dois números que são opostos, o resultado dá 0. Então isso aqui para mim não existe. Vai me sobrar o quê? X ao quadrado e menos 3 ao quadrado. O que é que vocês percebem aí? Toda vez que vocês tiverem produto da soma pela diferença, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro termo, que nesse caso é x, x ao quadrado, menos, porque mais vezes menos é menos, o quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui é 3, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Toda vez que vocês tiverem produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro termo, mais vezes menos, menos, o quadrado do segundo termo. Certo? Eu usei aqui o exemplo, né? X mais 3 vezes x menos 3. Quem é o primeiro termo? Nos dois é x. Quem é o segundo? Nos dois é 3. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais vezes menos, menos. Quadrado do segundo, que é 3. 3 ao quadrado. X ao quadrado menos 9. Certo? Bom, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer fatoração de produtos notáveis. Bom, se eu tinha, né? Eu desenvolvia os produtos notáveis. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dar ele desenvolvido com aquele trinômio quadrado perfeito e você vai me dizer quem era o produto notável. Certo? Só que existem maneiras de fatorar. A gente pode fatorar por fator comum, né? Evidência. A gente tinha mais métodos de fatoração lá no 8º ano. Evidência, agrupamento, entre outros. Mas aqui a gente só vai utilizar 3, tá? Por evidência, por trinômio quadrado perfeito e por diferença de quadrados. Esse de evidência, ele é interessante porque ele vai ser utilizado na resolução de equações do segundo grau incompletas. Eu também vou falar lá na aula de amanhã, certo? Mas o que seria evidência? O que seria fator comum? É um fator, é algo que está se repetindo. Abram aí o livro de vocês, na página 228, tá? E ele vai dar aí os exemplos da fatoração. Ele coloca aí, para você fatorar, a expressão lá embaixo, tá? Na metade aí do livro. Vamos fatorar uma expressão algébrica. 4x ao quadrado menos 8x. Nem é um
trinômio perfeito. Não é um trinômio perfeito. Nem é diferença de dois quadrados, né? Como a gente viu para produto da soma pela diferença. Então, aí a única coisa que eu posso fazer é botar fatores em comum. O que é comum aí? O que é que está aparecendo aí em comum? O que é que está se repetindo nesses dois termos? X ao quadrado. Tá? Apenas o x ao quadrado? Também a gente viu isso no 8º ano, tá, minha gente? Não. O 4 também se repete. Aqui é 4, tá? E aqui eu não tô vendo 4. Mas 8 é 4 vezes 2. Então, o 4, ele se repete. Se repete o 4 e se repete o x. Ah, aqui é só o x, tá? Então, eu não vou repetir o x ao quadrado. Quem tá se repetindo aí é o x. Sempre é o de menor expoente. Então, aqui, o meu fator comum é 4x. Coloquei ele em evidência, coloquei ele em destaque. E vou ver o que é que vai sobrar. Eu tenho 4x ao quadrado. Vou dividir por 4x. 4 dividido por 4, 1. Não preciso colocar. X ao quadrado dividido por x. Divisão de potências de mesma base. Repito a base. 2 menos 1, 1. Não preciso colocar. Vou para o segundo termo. Menos por mais, menos. 8 dividido por 4, 2. X dividido por x, 1. Não coloco. Certo? Isso é por evidência. É por um fator em comum em destaque. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 2, menos 8x. Tá? Coloquei em destaque. Só isso aí, ó. Só. Certo? Ok? Bom. Meu outro método de fatorar é por um trinômio quadrado. Quando é que eu vou saber que eu estou falando de um trinômio quadrado? Quando ele tiver 3 termos e o primeiro e o último termo forem quadrados perfeitos. Vou usar o mesmo exemplo que eu tenho aí, tá? Ó, x ao quadrado x ao quadrado na outra página, tá na página 229. X ao quadrado menos 6x mais 6x mais 9. Trinômio quadrado. O primeiro termo está elevado ao quadrado, né? X ao quadrado. E o segundo termo é 9. Tem algum número que é elevado ao quadrado de 9? Tem. 3. Se vocês lembrarem, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 1 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6, 6x. E o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Quem é que vai te gerar um trinômio quadrado perfeito? Ou é o quadrado da soma de dois termos, ou é o quadrado da diferença de dois termos. Como é que eu vou diferenciar? Pelos sinais. Positivo, positivo. É um quadrado da soma de dois termos. Quem serão os dois termos? O primeiro e o último. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x vezes 3, 6x. E o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. Eu fiz exatamente o contrário. Eu dou, né, o produto notável desenvolvido e ao fatorar, eu chego ao produto notável que foi desenvolvido. Certo? Aí, se aqui fosse negativo, do mesmo jeito. É um quadrado perfeito, aqui também, né? Só que nesse caso, seria o quadrado da diferença de dois termos. Certo? Bom, e a última fatoração que eles trazem aí é a fatoração
da diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados. Bom, diferença entre 2 quadrados. Mas aí o 25 não está elevado ao quadrado. Já disse a vocês. X está elevado ao quadrado aqui porque é uma letra. Não tem mais o que fazer aqui. Mais 25 eu pude, né, resolver. Mas é um quadrado perfeito. Porque é 5 elevado ao quadrado. Diferença entre 2 quadrados. Quando vocês tiverem isso aqui, significa que o produto notável que foi desenvolvido foi produto da soma pela diferença. Foi o produto da soma pela diferença. Quem vai ser os elementos que eu vou colocar ali? Lembram que eram iguais, né? Ficava o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X e 5. Mostrei para vocês quando eu falei de produtos notáveis. Produto da soma pela diferença. Qual é o resultado final que eu vou ter? O quadrado do primeiro, que é x, x ao quadrado, mais vezes menos, menos o quadrado do segundo. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Fatoração, produtos notáveis, é fazer o caminho inverso. É você ter o produto notável já desenvolvido e fazer com que ele retorne ao produto notável original, certo? Bom, vocês vão fazer a atividade da página, né, o jogo rápido, na verdade, da página 227, certo? O jogo rápido da página 227, onde vocês aí vão fazer, né, o cálculo dos produtos notáveis na primeira questão. Ele dá aí vários produtos notáveis e vocês vão desenvolver de acordo com a regra que a gente falou, tá certo? Na segunda questão, ele dá um quadrado, né, com uma área e pede para você dizer, informar quanto mede o lado do quadrado. E na terceira questão, vai ser uma questão parecida, tá? Amanhã, a gente vai ter aula de equação de segundo grau e na semana que vem eu vou fazer um ao vivo para que a gente corrija e tire todas as dúvidas, certo? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!